Alô você, estudantes matriculados nos anos iniciais. Eu estou falando com você que nesse exato momento está cursando entre o terceiro e o quinto ano. O meu nome é Francimar Santos e caso você ainda não saiba, eu estou gravando uma série de vídeos no YouTube que servirão para você como aula de reforço. Mas não são quaisquer aulas, são as melhores aulas que você terá na sua vida. Porque aqui a gente está construindo o conhecimento. Você sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que eu não posso falar nada no vídeo atual que já não tenha dito nos vídeos anteriores. E a partir dessa fala, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Você sabe por quê? Eu quero que você preste atenção aqui, ó, nos conhecimentos preliminares. Nós já abordamos nas aulas anteriores as operações matemáticas. Professor, mas quais são as operações matemáticas que você já abordou? Vou falar para você. Foi a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso mesmo. Mas aí, pessoal, veio uma criancinha comigo e disse: professor, realmente eu já dei essas operações matemáticas. E eu já estou craque em fazer adição, em fazer subtração, em fazer multiplicação, em fazer divisão. Mas um dia, a professorinha, ela disse para mim assim, ó, meu filho, vou passar uma continha para você. Eu quero que você resolva. E a professora passou o que para mim, professor? Essa continha aqui, ó, que está indicada por essa seta. Isso mesmo. E aí, pessoal, essa criança, ela sentiu dificuldades. Ela falou: professor, o senhor poderia gravar uma aula a respeito desse tema. E olha só, tem duas coisas importantes aí. Duas perguntas que foram feitas para mim, que eu vou fazer para você nesse momento e vamos tentar responder essas perguntas hoje. Que legal! A primeira pergunta é a seguinte, ó: o que é essa conta acima? E a segunda pergunta, e mais importante também, é: como você a resolveria? O que é essa conta acima, pessoal? E como resolver? Para responder essas duas perguntas, nós vamos usar os nossos quadrinhos auxiliares. Primeiro vamos usar o quadrinho número 1 para responder a primeira pergunta. Com a sua licença, eu vou posicionar o quadrinho na lousa. Pronto, agora com o quadrinho posicionado, fica muito simples a gente conseguir responder a primeira pergunta. Que conta é essa? Olha só, nessa aula a gente vai tratar um tema muito importante, que é a resposta da primeira questão. Que tema é esse, professor? Que tema é esse? Expressões numéricas, isso mesmo. Hoje você vai entender o que é uma expressão numérica. E para isso eu quero que você foque aqui na palavra conceito, conceito de expressão numérica. O que são expressão numérica? Vou responder para você, ó. São sequências de duas ou mais operações matemáticas que devem ser realizadas agora, pessoal, bastante atenção no que eu vou dizer, respeitando uma certa ordem, isso mesmo. Então vai ter nessa expressão numérica mais de uma operação matemática e essas operações matemáticas obedecerão nas suas resoluções uma certa ordem. Uma certa ordem. Olha só, uma certa ordem. Tranquilo? Essa é a palavra-chave, uma certa ordem da resolução dessas questões nesse tipo de conta. Professor, como é que eu vou saber que existe nessa continha aí as operações matemáticas? Basta você olhar, ó, existe mais de uma. Está aqui, ó. Esse sinal aqui de mais indica que está presente a operação adição. E esse sinal de vezes indica que também está presente nessa conta a operação de multiplicação. E o sinal de divisão diz a mesma coisa. E aqui é o sinal de menos, dizendo que está presente nessa operação aí, o quê? A subtração. Então, realmente, nós temos uma expressão numérica, porque está envolvendo mais de uma operação matemática. Isso mesmo. Agora, quais dessas operações eu tenho que resolver primeiro, professor? Quais dessas operações eu tenho que trabalhar primeiro, fazer a continha primeiro? É o que a gente vai responder, colocando agora no quadro, pessoal, o quadrinho número 2. Então você vai me dar licença, eu vou tirar o quadrinho número 1 e responder o que é uma expressão numérica, que diz para você, em resumo,
que é uma sequência de operações matemáticas cuja solução ela obedece para cada operação uma certa ordem. Tranquilo? Dá licencinha aí, tirando o quadro número 1. E colocaremos agora o quadro número 2. Olha que legal! Ajustado também o quadro número 2, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção no que ele está falando. Aqui, ó, na motivação. Qual é a motivação para a gente trabalhar um pouquinho esse tema expressão numérica? É o seguinte, você está numa padaria com seu pai, você está na fila de um banco com seu pai, com certeza, às vezes ele lhe leva, pelo menos para a padaria. Alguns lugares, pessoal, possuem filas, e nessas filas é uma sequência de pessoas, tranquilo? Só que essas pessoas, existem pessoas novas, existem pessoas velhas, existem pessoas que estão grávidas, existem pessoas com necessidades especiais, e são essas pessoas que a gente tem que prestar atenção. Quais? Essas, as pessoas mais idosas, as mulheres grávidas e as pessoas especiais, porque essas pessoas, elas têm uma ordem de preferência de atendimento dessas filas, isso mesmo. E essa ordem de preferência, que elas vão ser atendidas primeiro do que as outras, apesar das outras já estarem lá, é que faz com que eu traga para você isso como motivação. Aqui também na expressão numérica, vai ter operações matemáticas que elas terão, pessoal, isso mesmo, um certo privilégio. Que privilégio será esse? Ela terá que ser realizada primeiro na expressão numérica. Professor, o que significa isso aí? Significa o que eu vou colocar dentro desse quadrinho aqui, ó. Vou escrever bem aqui, ó. A operação matemática que eu estou fazendo referência, ela tem uma certa ordem de precedência. É isso mesmo. A ordem de precedência. O que significa a ordem de precedência? Qual é a operação matemática que você terá que resolver primeiro? Quando está envolvida na expressão numérica apenas as 4 operações. Ficou claro isso aí? E aí eu vou pegar aqui, ó, meu apontador, que indica agora, apontando para você, quais são as operações matemáticas que têm ordem de precedência, aquela que tem ordem de preferência, aquela que eu vou resolver primeiro numa expressão numérica. Então, aparecendo as 4 operações matemáticas, multiplicação, adição, divisão, subtração, você vai resolver primeiro. Olha só a palavra que eu usei. Você vai dar prioridade para quais operações? Multiplicação, cujo sinal eu vou colocar aqui no quadro, ou a divisão, cujo sinal eu vou colocar também no quadro. Ficou claro? São essas 2 operações matemáticas que, se aparecerem numa expressão numérica, você tem que resolver primeiro. Ficou claro isso aí? E elas têm ordem de precedência, igual às pessoas idosas, iguais às mulheres gestantes, iguais às pessoas de necessidades especiais quando estão numa fila comum. Ficou claro? Elas têm ordem de preferência no atendimento. E aqui quem tem ordem de resolução, primeiramente, é a multiplicação ou a divisão. E depois, professor? Depois vai ser a adição com sinal de mais ou a subtração com sinal de menos. Isso, pessoal, vai seguir a ordem que essas operações aparecerem na expressão numérica. A gente já vai resolver uma expressão numérica aqui para deixar isso bem claro para você. Tranquilo? Primeiramente, é necessário falar isso para você, que dentro das operações matemáticas você tem que dar preferência, tem que resolver primeiro multiplicações ou divisões, segundo a ordem que elas aparecerem na expressão numérica. Terminando as multiplicações e as divisões, aí você vai dar vez a adição e a subtração, também seguindo a ordem criteriosa de como elas aparecem. Tranquilo? Nesse momento, eu quero que você observe. Observar o que, professor? Que nós temos aqui, ó, esses exemplos, que são os mesmos exemplos que estavam no quadrinho anterior. Caso você não tenha visto no quadrinho anterior, não tenha prestado atenção, eu vou mostrar aqui para você, ó. Tá aqui, ó, exemplo de expressões numéricas. Tinha 8 mais 5 menos 3.
que significa isso? Por que é uma expressão numérica? Porque está envolvendo mais de uma operação matemática. Na letra B, tem um 27 menos 2 mais 1. Aqui está envolvendo também duas operações matemáticas. Na letra C, tem 8 mais 4 vezes 2 menos 1. Tem 1, 2, 3 operações matemáticas envolvidas nessa expressão numérica, que é exatamente o conceito. Quando eu tenho mais de uma operação matemática envolvida numa conta, e essa conta vai ser chamada para mim de expressão numérica. Claro que as multiplicações, elas têm preferência em relação à adição e subtração, assim como as divisões, elas terão preferência na ordem de resolução em relação à adição. Ficou claro, pessoal? E é isso aí. Esses mesmos exemplinhos que eu coloquei no quadrinho anterior, eles estão aqui de novo, ó, aparecendo para a gente, pedindo, me faça, me resolva, e a gente vai lá e resolve. A gente vai escolher qual? Vamos escolher esse pincel vermelho para fazer essas continhas aqui. E veja como é que eu faço a sinalização da operação que eu vou resolver primeiro. Eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui para dizer que eu estou primeiro efetuando a adição. Por que, professor, se eu estou resolvendo primeiro a adição, se eu só disse que eu tinha que resolver primeiro a multiplicação e divisão? Exatamente isso. Não tem multiplicação nem divisão. Então, seguindo o critério, eu tenho que resolver adição ou subtração segundo a ordem que elas aparecerem. E apareceu primeiro a adição. E aí você vai lá e resolve. Primeiro quem? A adição. E aí você vai fazer aqui, ó, 8 mais 5. 8 mais 5 dá 13. Pronto. Deu 13. Repete o restante. Eu vou repetir o restante de azul para você saber que eu estou repetindo esse restante aqui, ó. Pronto. Agora só restou uma única operação matemática, que é a subtração. E aí você vai lá e resolve. Isso mesmo. Então agora eu estou resolvendo qual? Agora eu estou resolvendo essa operação matemática que restou, que é a subtração. Eu tenho 13, vou perder 3. Se eu tenho 13, vou perder 3. Posso fazer o cálculozinho aqui no meu rascunho. Tenho 13 menos 3. Pronto. 13 menos 3, 3 menos 3, 0. E aqui 1, dá 10. Acabou, deu 10. Olha só que legal. Pronto, pessoal. Aí você pega aqui, ó, e apaga o seu rascunho. Não precisa editar lá. Só a sua continha e o resultado. Esse rascunhozinho você pode fazer numa folhinha à parte do seu caderno. Professor, eu gostei disso daí. Só poderia resolver o item B? Com certeza, vamos resolver juntos. Como é que você faria? Aí você observa o seguinte, nesse momento eu tenho uma expressão numérica. Por que eu tenho uma expressão numérica? Porque está envolvendo mais de uma operação matemática. A diferença entre a letra A e a letra B é que na letra A quem apareceu primeiro foi a adição. E na segunda, na letra B, apareceu primeiro a subtração. Bem observado, olha só que aluno inteligente. Professor, mas agora eu fiquei assim meio... que agora apareceu subtração e ali só resolveu primeiro a adição. Aqui está dizendo adição ou subtração é o critério estabelecido, é a ordem que aparecerem na expressão numérica. Se apareceu primeiro a subtração, não tem multiplicação nem divisão, você vai resolver primeiro a subtração. É simples assim, então você vai lá e resolve a que aparecer primeiro. Ficou claro? Então, resolvendo aqui, é 27 menos 2. Você pode usar esse ladinho aqui e fazer a continha. 27 menos 2, pronto. Fez a continha, 7 menos 2 dá 5. E aqui não tem ninguém, sobra 2. Isso vai dar 25 como resultado. Pronto, tá aí o resultadinho aqui. Eu vou colocar um sinalzinho aqui de igual aqui. E vou colocar aqui um sinalzinho de igual, pessoal, para ficar bonitinho. Então isso aqui vai dar 25. 25 é o resultado de 27 menos 2. Professor, aí eu repito o mais um. Isso mesmo, tranquilinho assim mesmo. Agora ficou fácil, sabe por quê, professor? Agora ficou só 25 mais 1. E 25 mais 1 eu posso fazer a continha no rascunho, isso mesmo. Então faça lá. Vou fazer aqui do ladinho dessa. Vai ficar agora o 25 mais 1. Fez a continha, armou direitinho. 5 mais 1, 6. E aqui vai dar 2. Então isso vai dar 26. Então vamos colocar lá no nosso resultadinho
Agora o resultado dessa continha aqui dá 26. Olha que legal! Você pega novamente e apaga o seu rascunho. Sabe por quê? Porque o rascunho ele não precisa aparecer, só precisa aparecer o resultado das continhas. Você acertou mais uma continha. Ficou claro? Professor, faça a letra C. Sabe por que eu estou interessado se eu fazer letra C? Porque a letra C é uma expressão numérica. Por que é uma expressão numérica? Porque aparece mais de uma operação matemática envolvida. Isso mesmo. Mas só, professor, que esse quadrinho diz o seguinte, que quando aparecer multiplicação ou divisão, eu tenho que dar preferência a essa multiplicação ou a essa divisão. E aí, nesse caso, apareceu. O que eu tenho que fazer, então, com 8 e o que eu tenho que fazer com menos 1? O que você vai fazer? Você vai dar prioridade para quem tem prioridade. Você vai fazer o seguinte, você vai sinalizar que você vai resolver primeiro a multiplicação. Se você está sinalizando que você vai resolver primeiro a multiplicação, então você tem que repetir o restante aqui. Então, vou colocar o sinal de igual, colocar o sinal de igual aqui, vou colocar um sinalzinho de igual aqui. Ficou claro? Você vai repetir o 8 e o sinal de mais. E aí você vai efetuar essa operação matemática que você já sabe. Quanto é 4 vezes 2? Professor, 4 vezes 2 é 8. Então você coloca o resultado, tranquilo? E aí você repete o restante. Perceba que essa aqui é a linha 1, olhando nesse sentido. E na linha 2 eu repeti o 8 e o sinal de mais. Repeti o menos e o número 1. E aí eu fiz a operação multiplicação primeiro, que deu 8. Agora, professor, só restou adição e subtração. E aí ficou fácil, porque eu já sei fazer isso. Só basta usar como critério a ordem em que essas duas operações aparecerem, já que já foi eliminada a multiplicação. Exatamente. Então, resolva na ordem que aparecer. Resolva primeiro a operação de multiplicação. 8 mais 8, que é 16. E aí, professor, eu repito o menos 1. Exatamente, repete o menos 1, que é a operação de subtração. Agora você vai fazer 16 menos 1. E você tem 16, faz lá o seu rascunhozinho e vai perder 1. Se você tem 6, perde 1, você fica com 5. E aqui você tem 1 e não perde nada, continua com 1. Então fica 15 como resultado. Pronto, coloca o sinalzinho de igual e está resolvida a sua letra C, que era a sua expressão numérica, que dizia assim, ó, 8 mais 4 vezes 2 menos 1. Quanto é 8 mais 4 vezes 2 menos 1? Dá 15. Tranquilo? Agora sim. O senhor tirou minha dúvida, já colocou uma multiplicação, agora só preciso que o senhor coloque uma divisão inserida numa expressão numérica. E está lá, ó, no item D. Isso mesmo. Vamos apagar aqui, pessoal, o nosso rascunhozinho. Vamos apagar o nosso rascunho para fazer o item D. Isso mesmo. O que o item D diz, pessoal? Diz o seguinte, eu tenho uma expressão numérica. Por que eu tenho uma expressão numérica? Pelo seguinte caso, eu tenho mais de uma operação matemática envolvida, no caso duas, a adição e a divisão. Mas só quem tem preferência entre essas duas operações matemáticas é a divisão. Portanto, você vai lá e executa primeiro a divisão. Repetindo quem? O 7, o sinal de mais, o mais e o 3. Isso mesmo. É simples assim, professor? É simples assim. Você vai lá, repete o 7 e o sinal de mais, sinaliza que você vai resolver primeiro a divisão, e aí repete quem mais? O mais e o 3. Tranquilinho assim. E você vai lá e executa essa divisão. 8 dividido para 2 é quanto, professor? Você poderia fazer isso aí para mim? Sim. É só fazer um rascunhozinho aqui, ó. 8 dividido para 2. Você vai procurar um número que vezes 2 dá 8. Você vai achar o natural 4. 4 vezes 2 dá 8. E você faz conta de subtração, isso dá 0. Então, o valor que eu quero é o 4. Então, vou colocar o 4 aqui. Tranquilinho? Fez isso daí, você vai pegar e apagar o seu rascunho. Apaga o seu rascunhozinho ou então deixa ele numa folha à parte. E aí você vai seguir a sequência que as operações matemáticas aparecerem, porque só tem adição
só adição. E aí você vai fazer, então, 7 mais 4 primeiro. Isso vai dar, 7 mais 4 é 11. E aí você repete o mais 3. Esse procedimento de repetir, pessoal, sempre vai acontecer, até que apareça apenas 2 valores aqui, e entre eles um único sinal de operação matemática, sinalizando que você está finalizando a sua expressão numérica. Isso mesmo. E aí você vai fazer, ó, 11 mais 3. Professor, quanto é 11 mais 3? Você faz lá no seu rascunho. 11 mais 3, faz a continha bonitinho. Quanto é que dá isso, professor? 11 mais 3 vai dar 1 mais 3, que é 4. E aqui vai dar 1, 14. Acabou. Você coloca o sinalzinho de igual, bonitinho em cada linha. E aí tá aí, ó, resolvida a sua expressão numérica. Olha que legal. É muito fácil, professor. Agora eu vi, é muito tranquilo essa coisa de expressão numérica. Por quê? Porque a ordem de precedência é que estabelece como é que eu vou resolver primeiro as operações matemáticas, sendo que eu tenho que resolver primeiro multiplicação ou divisão, segundo a ordem que elas aparecerem, não é isso? Isso mesmo. Professor, e se aparecesse aí numa expressão numérica uma multiplicação e uma divisão junto? Como assim? Eu acho que eu entendi você. Vou dar um exemplozinho aqui para você no quadro aqui diferente, tá bom? Vou baixar aqui. Vamos lá, você está dizendo mais ou menos assim? Vamos fazer. Eu tenho um 3 mais 8 vezes 2 dividido para 4 menos 1. Tranquilo? É esse o caso que você quer? Vamos chamar isso daí de exemplo naquela situação lá. Ficou claro? O que você vai fazer? Você percebeu que eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão. E lá naquele quadrinho, se você voltar um pouquinho, você vai ver que quem tem preferência é as multiplicações ou as divisões, se elas estiverem presentes numa expressão numérica. E como é que você vai fazer quando as duas estiverem juntas? Você vai usar o critério. Vai resolver primeiro a operação matemática que estiver presente antes da outra. Isso mesmo. Então você vai fazer o quê? Você vai repetir o 3 e o sinal de mais. Você vai deixar esperando essa divisão e essa subtração, porque quem apareceu primeiro entre essas duas foi a multiplicação. E você vai ter que resolver a multiplicação. 8 vezes 2, que dá 16. Isso mesmo. Deu 16, você repete o restante da linha. Você vai repetir o sinal de divisão, isso aqui vai, e o número 4, o sinal de menos e o número 1. Ficou tranquilo para você? É assim que você vai fazer. A coisa é muito simples, não tem dificuldade aqui, desde que você tenha entendido tudo que eu expliquei para você nessa aula. Então, olha só. Agora você tem 3 mais 16. Você vai ser tentado a querer fazer o 3 mais 16, mas você não pode fazer isso. Ouça bem que eu vou falar para você. Ainda está presente nessa expressão numérica essa operação matemática de divisão, que tem preferência em relação à adição e subtração. Então você deixa novamente o 3 e o sinal de mais esperando, e você efetua nesse momento a divisão de 16 para 4, que dividir 16 para 4 é você achar um valor natural, que você encontra facilmente na tabuada de multiplicação do 4, que vezes o 4 vai dar como resultado esse valor aqui, 16. Você faz uma continha de menos, e aí você vai saber que o valor que você está procurando é o 4. Então, esse resultado aqui é 4. Então, tendo colocado o sinal de igual lá e colocando o sinal de iguais aqui, pronto, você já está fazendo. Vai ficar 3 mais 4 e você repete o menos 1. Tá aí a linha, ó. A linha que ficou foi 3 mais 4 menos 1. Vamos apagar nosso rascunho. Apagando nosso rascunho. Pronto, agora só ficou a operação matemática de adição e subtração, que devem ser resolvidas de acordo com como elas aparecerem na expressão numérica. A que aparecer primeiro eu resolvo, e a que apareceu primeiro foi a adição. Então resolve 3 mais 4, 7, e repete aqui o menos 1. Coloca o sinalzinho de igual, e agora só restou 2 números, e entre eles uma operação matemática, significando que a sua expressão numérica está chegando ao fim.
Então você vai lá e resolve. 7 menos 1 dá 6 e acabou. E é isso aí, pessoal. Acabou esse exemplo aí, ó. Tira um print dessa tela, tá bom? Tirou o print da tela? Aprendeu o que é a expressão numérica? Aprendeu como resolver? Agora eu vou falar para você o seguinte. Essa ordem de preferência que eu estou falando para você, ela pode ser quebrada. Ficou claro? Professor, o que o senhor está falando? Eu vou falar para você, vou colocar desse lado aqui, enquanto estou deixando esse exemplo aqui para você. O que eu vou fazer? Eu posso, pessoal, fazer o seguinte. Eu posso inserir uns símbolos aí. Vou colocar aqui. Então, eu posso inserir símbolos. Vou colocar o tracinho aqui, usando símbolos. Que símbolos são esses, professor, que o senhor está falando, que pode quebrar a ordem em que eu vou ter que executar a minha expressão numérica? Quando eu usar esses símbolos, o senhor está querendo dizer que eu não vou mais efetuar a primeira multiplicação, primeiro a divisão? Exatamente isso. Quando aparecer esses símbolos que eu vou apresentar para você, você vai primeiro ter que resolver todas as operações que estiverem dentro deles. Ficou claro para você? Que símbolos são esses? Vou colocar aqui usando os símbolos. O primeiro símbolo que eu vou colocar é esse aqui, ó. Vou fazer aqui mesmo. Esse símbolo aqui. Ele chama, pessoal, parêntese. Depois, eu vou usar esse aqui, que chama colchete. E por último, eu vou usar esse aqui, parece um rostinho. Esse que parece um rostinho vai chamar chave. Pronto, tá aí, ó. Eu tenho um parêntese, colchete e chave. Quando aparecer esses elementos aqui, que são símbolos, aí vai mudar a ordem de preferência das minhas operações matemáticas. Vou já fazer um exemplozinho para você, para ficar bem claro para você. Vou fazer um exemplozinho aqui, vou apagar esse aqui. E vou mostrar para você como é que a gente faz. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Qual vai ser o exemplo 1 para nós? Vai ser esse aqui, ó. Esse exemplo 1, vou colocar aqui, vou chamar de 1. E o exemplo vai ser 5 mais 3 vezes 2. Tá aí uma expressão numérica. Por que é uma expressão numérica? Agora você já sabe. Envolve mais de uma operação matemática, estão sinalizadas através de seus sinais. Nesse momento, não apareceu nenhum desses elementos, nem o parênteses, nem o colchete, nem a chave. Então você pode resolver segundo aquele critério que foi estabelecido a princípio, que era o quê? Você vai dar preferência às multiplicações e às divisões, vai deixar esperando quem? As outras operações matemáticas, adição e subtração. Pronto, então se você vai deixar esperando, nada mais justo do que você faça o 5 e esse sinal aqui ficar esperando o resultado dessa multiplicação aqui. Professor, mais 3 vezes 2 é 6, então coloca o resultado 6. Pronto, porque você resolve primeiro as multiplicações e as divisões. E aí sobrou só dois valores e um sinal entre eles. Então significa que a sua continha está sendo finalizada. Coloca o sinal de igual, 5 mais 6 dá 11. E acabou. Esse é o resultado. Agora preste atenção que o que eu vou fazer aqui do lado, o exemplo 2. O exemplo 2 é a mesma continha. É o 5 mais o 3 vezes o 2. Tranquilinho assim. Só que agora eu vou inserir o quê? Um símbolo. Vou inserir um símbolo aqui entre o 5 e o 3. E perceba que o sinal da multiplicação está fora do símbolo, que é chamado de parêntese. E aí, professor, e agora? Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação? Não. Agora você vai ter que resolver segundo o critério que eu vou estabelecer ali, ó. Que critério é esse? Quando aparecer os símbolos, você vai ter também uma ordem de resolução para esses símbolos. Primeiramente, você vai poder resolver o quê? O que eu resolvo primeiro? Primeiramente, você vai resolver
Tá aqui, ó. Primeiro resolve os parênteses. Todas as operações que estiverem dentro do parênteses terão que ser resolvidas. Depois, você vai resolver o que tiver dentro do colchete. A segunda resolução vai ser aquela que tiver todas as operações matemáticas presentes dentro do colchete. E em terceiro lugar, você vai resolver as chaves. Você vai resolver todas as operações matemáticas que aparecerem dentro da chave. Professor, não entendi. Isso vai aparecer assim, pessoal. Vai ter o parêntese, numa operação matemática, depois vai ter o colchete, e por último vai ter operações matemáticas aqui dentro da chaves. Ficou claro isso aí? Vai ficar tipo assim, ó. 1 mais 2 menos 3, que vai multiplicar 2 menos 1, tranquilo? Mais 4. E aqui vamos colocar o menos 1. Pronto. Imagine essa operação matemática aí, ó. Vou colocar um sinal de mais aqui. Tranquilo? Pronto. Feito isso daí, você vai imaginar isso aí como se fosse paredes que tivessem se aproximando uma da outra. E o que vai ser esmagado primeiro aí? Quando eu comprimir isso aqui, o que vai ser esmagado primeiro é o parêntese. Por isso que você resolve primeiro o parêntese. Depois, quando você continuar comprimindo essa parede, quem vai ser esmagado por segundo vai ser o colchete. E por último, vai ficar as operações dentro das chaves. Agora eu vou deixar esse exemplo aí. Vou deixar esse exemplo aí e vou chamar ele de exemplo 3. E a gente vai resolver ele também. Ficou claro? Vamos deixar aí esse exemplo esperando e vamos voltar para o nosso exemplo lá. Isso aqui só foi para exemplificar para você a ordem de resolução de uma expressão numérica quando aparece a simbologia. Que simbologias são essas? O parênteses que tem preferência em relação ao colchete e o colchete que tem preferência em relação às chaves. Isso mesmo, resolva. Quando aparecer os elementos, todas as operações matemáticas, primeiramente que estiverem dentro do parênteses, depois as operações matemáticas que estiverem dentro do colchete e, por último, as operações matemáticas que estiverem presentes dentro das chaves. Ficou claro? Acabou parênteses, acabou colchete, acabou a chave, você vai voltar para o critério anterior de resolver as operações matemáticas segundo a ordem de preferência que cada uma possui. Ficou claro?